Os momentos de instabilidade política e econômica pelos quais passam o Brasil são de tempos difíceis. Mas nada que o povo brasileiro já não tenha superado no passado em situações semelhantes. A afirmação, com certo otimismo, mas baseada na nossa própria história, é do cientista político Christian Lobauer, que sustenta ainda que o tormento de agora se deve ao fim do primeiro ciclo da redemocratização brasileira e ao recomeço de uma nova lógica da política no Brasil. Christian Lobauer, você vê hoje o Brasil num momento particular em que se tem tanta gente reclamando, mais ou menos, mas se tem mais gente reclamando do que teve há bom tempo, num país que já passou pelo seu primeiro teste internacional, que foi a Copa do Mundo, passou por uma eleição turbulenta, eu diria. Qual é a sua expectativa hoje do Brasil que se tem exatamente nesse momento? Eu vejo o Brasil hoje no fim de um ciclo, mais um ciclo, um processo, se a gente for buscar historicamente, a gente pode vir aí desde a proclamação da República, se a gente quiser, mas para ficar na história recente, eu acho que a gente fecha um ciclo, o primeiro ciclo do período democrático. A gente poderia fazer esse corte na segunda metade dos anos 80, com a transição democrática e com as eleições presidenciais diretas. De lá para cá, esses últimos 30 anos foram anos de consolidação e de amadurecimento do país. O que acontece hoje eu acho que é uma combinação de fenômenos que explicam o fim desse ciclo, o ciclo dos partidos políticos sem compromisso com o programa, o fim do ciclo da institucionalização, do fortalecimento das instituições democráticas, tanto no período Fernando Henrique quanto no período Lula, o fim de uma dirigência política originária da resistência ao regime militar, que está praticamente finalizando a sua contribuição à história. Então tem uma espécie de um vácuo que será rapidamente ocupado por uma nova geração, provavelmente com um novo ideário para colocar o país num novo caminho. É difícil fazer esse tipo de análise num período muito curto de tempo, mas se a gente considerar a falência do último governo, digo falência em todos os sentidos, né, da capacidade de articulação política, na capacidade de implementar um modelo econômico que gere desenvolvimento, crescimento, e ao mesmo tempo essas manifestações que vêm desde 2013 e agora se repetem em 2015 com outro desenho, eu acho que é a despedida de um tempo. Eu espero e quero acreditar que seja a sequência daqui para frente seja dentro do regime democrático, acho que será. Aliás, acho que ainda tem um pouco mais de crise para a gente enfrentar antes de entrar num outro momento de pujança. Esse momento difícil ainda de reconstrução, até de valores básicos no país, vai continuar por muito tempo ainda? Eu acho que a gente vai passar por alguns anos. Essa crise tem que se aprofundar um pouco mais antes da gente conseguir se reerguer. Eu falo aqui do ponto de vista político e econômico. O econômico é mais fácil de avaliar porque a gente tem sempre os números à mão, né? A gente vê o déficit, fiscal, a gente vê a balança comercial, a gente vê as contas públicas, etc. Mas muito mais complexo é o fenômeno político. E a ciência política, e a política acho que é a mãe das ciências, né? É muito mais importante a gente entender o processo político do que o econômico, porque o econômico é quase que como dizia o professor Milton Santos, de quem eu não sou fã, mas respeitei muito durante todo o tempo em que viveu, ele dizia que a economia é uma ciência subalterna, porque na verdade ela depende das orientações políticas. E eu acho que a análise da política hoje é muito mais relevante do que vai acontecer na economia nos próximos anos. Mas esse clima de divisão no país hoje, que as pessoas em algum momento chamam de fla-flu, porque ou você torce para um lado e defende aquilo com unhas e dentes de forma apaixonada, passional, não é com lógica, sempre a acusação de um lado em relação ao outro é sempre dessa forma. Não é com razão, não é com racionalidade. Esse clima é bom ou ruim no momento, ou ele é normal que aconteça porque é o processo da evolução? Eu acho que, eu entendo a sua pergunta numa referência a essa bipolaridade aí de PSDB com PT e as suas adjacências, vamos dizer assim, né? Isso. Quer dizer, As adjacências que chegam no dia a dia das pessoas, né? Exato. Quer dizer, esses dois alinhamentos, quer dizer, toda polaridade
tende ao rompimento, né? Eu acho que essa explicação da polaridade é um pouco, nos ajuda a entender o fim do ciclo. A solução virá por uma terceira saída, não é nenhuma das duas, eu acho. As duas estão esgotadas. Nós estamos falando de pessoas e de programas, se a gente puder chamar assim, e de visões de Brasil que não são tão diferentes assim, se a gente for ver bem na essência. Não na prática, porque a prática é uma prática que a gente pode discutir depois, mas na essência das ideias e do histórico das personalidades que dirigiram e dirigem esses dois grupos, são visões de Brasil que não se aplicam mais. Uma visão, eu diria ainda, que a palavra meio desgastada, mas de esquerda, diferentes esquerdas, a social-democracia, no PSDB e a esquerda mais trabalhista, socializante, vamos chamar assim, do PT, e esses modelos não farão mais o Brasil andar para frente. O que me parece é que esse país, se ele quiser voltar a um ciclo virtuoso, ele vai ter que aplicar um outro modelo de Estado que nunca foi aplicado na história desse país, que é uma redução verdadeira do tamanho e da importância e da presença que o Estado tem na vida do cidadão. A gente tem que começar a pensar, e já tem muitas referências internacionais, pensadores e brasileiros que pensam e pensaram sobre esses modelos, mas nunca conseguiram implementar, que é um modelo onde o Estado tem que sair da vida das pessoas. Esse país é um país que tem, os números são 36% de carga fiscal, mas quase 50% da riqueza desse país criada vai para as mãos do Estado. Ele está absolutamente esgotado, ele não tem por onde sair. A gente tem que começar a fazer um programa de saída do Estado, da vida das pessoas, de redução dessa tradição centenária de capitalismo de Estado e deixar com que as pessoas e as empresas consigam respirar para começar a reconstruir riqueza e que essa riqueza venha a ser depois transformada em benefício social. Tá, mas eu tenho aí, falando do tamanho do Estado e do intervencionismo do Estado, tudo você precisa de Brasília hoje. Qualquer reclamação do país hoje tem que se olhar para Brasília em algum momento porque passa por Brasília. Mesmo numa cidade pequena, o Fundo de Participação dos Municípios é a razão de que é decidido em Brasília. Ou seja, embora vá afetar a vida de um sujeito que mora numa cidade que tenha, sei lá, 10 mil habitantes, menos, um pouco mais. Mas passa pelo Fundo de Participação dos Municípios, até porque parte dos serviços é municipalizada e o prefeito que arca com isso. Mas as pessoas hoje reclamam, elas reclamam com essa consciência de que o que eu estou pedindo é para o Estado intervir menos e dividir mais o bolo tributário, ou eu estou esperando que o Estado seja renovado e seja aquele Estado paternalista, capaz de fazer melhor do que os que fizeram até hoje? Essas manifestações das pessoas, elas não estão esperando que o Estado só melhore na forma como ele já é? Eu acho que boa parte das pessoas ainda não tem essa percepção de que é a presença permanente e interventora que o Estado tem nas nossas vidas que faz com que a situação fique cada vez pior do ponto de vista do emprego, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da qualidade da saúde. Elas percebem no dia a dia. Tem um esgotamento nos serviços públicos, sim, mas acho que ainda não, na grande maioria, não fazem a ponte entre a possibilidade de melhora que seria se o Estado se transformasse apenas no regulador dessas políticas e não no fazedor, vamos dizer assim, dessas políticas públicas. Mas isso é uma questão de tempo. O brasileiro, ele adora o Estado, né? A gente tem uma formação de sociedade que o patrimonialismo fez com que a gente não conseguisse dividir, né, a nossa relação do Estado, o que é Estado e o que é privado. Que a gente fez, inclusive, várias entrevistas que você fez aqui com diferentes pessoas trataram dessa matéria. E essa dificuldade que a gente tem de dividir, de separar o que é privado e o que é público, ainda existe hoje. No entanto, eu acredito que essa percepção de que os serviços não funcionam mais e de que a contribuição que a sociedade está fazendo é muito alta para um serviço de muito baixa qualidade é geral. Existem grupos mais sofisticados, eu diria, que já perceberam que a única saída do ponto de vista institucional é reduzir essa presença permanente do Estado nas nossas vidas. Quer dizer, ninguém está falando aqui em destruir o Estado, ninguém está falando aqui que o Estado não é importante. A gente está querendo definir prioridades. Primeira coisa, gestão pública. Vamos tirar um pouco a ideia das ideologias da conversa. Gestão pública. Se o Brasil tivesse uma gestão, que significa, em outras palavras,
verificar quanto entra e ver o quanto que pode sair, definir prioridades e ir atrás dessas prioridades. O tal do planejamento, que não é o planejamento de Estado, mas é o planejamento das finanças públicas. Só isso já faria uma revolução nesse país. Né? A gente pode pegar uma contabilidade área... criativa dos maiores retrocessos, então, que houve nesse país, é isso? Então, mas a gente pode pensar só na questão tributária, que é uma história que a gente nem aguenta mais falar na reforma tributária, quer dizer, a simplificação do sistema tributário seria uma revolução no Brasil. A redução do número de impostos e a redução da carga tributária seria uma revolução no desenvolvimento brasileiro. Mas para fazer isso, do ponto de vista político, é que tem sido grande dificuldade. Ninguém mais tem dúvida que esse regime tributário está aniquilando o país. Então eu acho que as pessoas, é muito importante a gente pensar, né? olhando a população de uma forma geral e as reivindicações que estão sendo feitas nas ruas hoje, a grande parte das pessoas percebe que o modelo está esgotado, mas não fazem essa ponte com a ideia de que o Estado é uma boa parte, ou se não a maior causa desse fracasso que nós enfrentamos. Deixa eu entrar numa pergunta prática, me permita, em relação à possível mudança até desejável. Não raro, provavelmente alguém deve estar pensando agora em te ouvir, dizendo, tá, mas como é que eu faço isso com a eleição do jeito que é? Porque se discute hoje se o financiamento vai ser público ou privado, mas ninguém quer discutir, isso me chama a atenção, de que o debate tem que ser entre os dois candidatos. Quando eu entro um marqueteiro fazendo um programa em que o candidato aparece 10 segundos num programa de 5 minutos, porque ele fica mostrando um monte de imagens para convencer, eu vou querer defender uma proposta séria como essa, o espaço vai ser simplesmente aniquilado pela propaganda mais fácil do que é mais palatável. Como é que eu consigo defender isso num processo eleitoral como existe hoje? A reforma política é a mãe das reformas, né? Nós estamos falando em reforma política desde a promulgação da Constituinte de 88 já se fala em reforma política. Desde 93, com o plebiscito de monarquia e república, etc., já se pensava como se rever a estrutura, a forma e o sistema de governo no Brasil. Passou uma geração, são 25 anos, mais até, e nós não conseguimos fazer muita coisa nessa área. Uma hora vai acontecer. O problema do Brasil, me permite abrir um parênteses aqui, é que é o tempo brasileiro. O tempo brasileiro deixa a gente angustiado, porque quando eu tinha 20 e poucos anos, eu vivi o impeachment do Collor, eu achava que em 25 anos eu estaria no Brasil que a gente imaginava que fosse ser a Espanha. A gente falava na época, agora nós entramos num caminho virtuoso e nós seremos a Espanha daqui a pouco. Infelizmente nós não chegamos nesse ponto ainda, né? A gente passou 25, vai passar 30 anos, eu tenho quase 50 anos, e mudou, melhorou. Mas ainda tem muito o que se fazer, as oportunidades foram dadas e a gente não soube aproveitar. De qualquer maneira, a reforma política deveria ter acontecido já e não aconteceu. Com esse sistema que a gente tem, é muito difícil você conseguir fazer mudanças radicais, não tem dúvida. No entanto, eu acho que ela vai acontecer, a reforma política não vai demorar mais 25 anos para acontecer. Ela vai acontecer por esgotamento do sistema, que já está acontecendo, ainda que por pequenos passos. Nós estamos vendo aí já uma discussão bastante intensa sobre voto distrital, a conversa do distritão, a conversa da fidelidade partidária, a delimitação do número de partidos, cláusula de barreira, enfim, são temas que já são conhecidos, mas começaram a fazer parte do debate contemporâneo. Então ela vai acontecer. Independente disso, se a gente tiver que viver com esse sistema ainda improvisado que a gente vive e, portanto, longe do cidadão ou desequilibrado em relação à maioria das pessoas, por exemplo, do Sudeste, mais favorável aos do Nordeste e do Norte, em função de um histórico ainda que foi mantido na Constituição de 88, de desequilíbrio entre a força de um voto de uma região com a outra, ainda assim há o espaço para mudança, porque as pessoas estão conscientes de que podem e devem tanto entrar nas agremiações que já existem e que estão se redesenhando. Nós estamos vivendo um momento de coalizões e de junção de partidos, nós estamos reduzindo o número de partidos, mesmo que sejam partidos muito distantes de um grupo ideológico definido, e existem movimentos de fundação de novos partidos, né? Que é o único jeito, que eu acho que é quase uma mensagem para a nova geração, que é o seguinte: a única maneira de se mudar um sistema é dentro das regras do sistema, a não ser que a gente pregue golpe. Aí é uma outra conversa que não faz parte da nossa conversa aqui. Sim, claro. Nas regras contemporâneas, a gente tem que entrar no jogo.
como dizia o De Gaulle, pour faire la politique, il faut mettre les mains dans la merde. Para você fazer a política, você tem que colocar as mãos no excremento. Quer dizer, tem que entrar no jogo. E o único jeito de entrar no jogo não é fundando ONG. Não é... ONG que é financiada pelo dinheiro do governo. Ainda mais essas. Né? O que é um atentado à semântica. É uma aberração completa, assim. Esse é um outro tema que valeria um comentário à parte, porque é uma aberração e um desvirtuamento do que é uma organização não governamental. Mas a ONG tem limitações. Ela chega num momento de pujança e fala, bom, agora eu preciso do governo. E aí ela entra num jogo que deveria ser o jogo político do partido. Há paciência nas pessoas para compreender que o processo ainda tem uma certa lentidão para se institucionalizar e novas pessoas chegarem lá com novas propostas? Com essa virulência que se tem hoje, por exemplo, das redes sociais, que o filósofo Roberto Robando, eu gosto dessa frase, chama de redes de ódio, transformaram-se em redes de ódio. Redes de ódio, é. Olha, eu acho que há paciência. A gente já viveu, quer dizer, eu tento colocar sempre uma dimensão histórica, porque se a gente pensa nos nossos últimos 2 anos, não há paciência. Mas se a gente coloca uma perspectiva maior, 25, 30, 50 anos, eu acho que a gente já passou por momentos piores, vamos dizer assim. Eu me lembro do ano de 91, 92, foram anos dificílimos, né? No dia a dia, a gente tinha inflação de 1000% ao ano, a gente tinha uma instabilidade total nas ruas, tinha quebra-quebra de supermercado. Sim. A gente tinha índice de violência em regiões do Brasil muito mais altos do que tem hoje. A gente tinha uma população menos madura, em todos os sentidos, inclusive mais jovem. Então, são alguns aspectos que me fazem acreditar que há paciência. Por outro lado, há mais consciência de que é necessário fazer alguma coisa. Acho que tem mais gente consciente, mais gente ciente de que é necessário fazer alguma coisa, e fazer alguma coisa significa entrar no jogo político, participar do jogo político, que não é só o jogo dos partidos, é tudo o que se faz que tem uma relação com a vida pública. Desde participar da reunião do síndico, até, que tem a ver com a sua comunidade, onde você vive, até fazer um trabalho voluntário para alguma comunidade do seu interesse. Quer dizer, começar a se dedicar àquilo que é público, começar a cuidar da tua rua. Né? Tem um livro do Roberto da Mata, Da Casa e a Rua, Sim. que é também um pouco essa visão muito interessante e bem brasileira daquilo que é a rua. Você joga o lixo na rua, né? Quer dizer, da porta da sua casa está tudo arrumado, mas dali a gente tem que começar a se voltar para aquilo que é público. Está acontecendo, Piotr, é uma coisa ainda pouco organizada, porque o Brasil é muito grande, tudo é muito grande no Brasil, né? Inclusive a corrupção. Os números são para padrões internacionais, sempre tudo grande. O Brasil é muito jovem, tudo é muito novo. A gente tem números que são impressionantes. O Brasil, em 1900, tinha 17 milhões de habitantes, 10 milhões eram ex-descendentes de escravos. Em 1973, o Brasil ainda exportava 50% da sua exportação era café. 73%. Se você for pegar alguns dados, você vai vendo que o país é muito jovem. A nossa democracia é muito jovem. E como consequência da grandeza e da juventude, ele é muito desorganizado. A gente não pode exigir... As cidades brasileiras refletem isso, a desorganização, né? Tudo. As instituições, a gestão pública, a infraestrutura, o planejamento, a educação, a estrutura de saúde, é tudo muito desorganizado. E agora, assim, não é fácil organizar um país desse. Eu estou aqui dizendo, já deveria ter feito. Não é fácil. A organização está vindo, né? Eu não sei se eu vou viver para ver, se nós vamos viver para ver. Mas eu quero acreditar, e acho que é assim que a gente consegue evoluir, que meu filho vai ver um país mais organizado, talvez organizado a ponto de se apresentar com orgulho para o mundo. Porque é uma missão incomparável com qualquer país do mundo, né? São 200 milhões de habitantes, um território continental, com diferenças regionais gigantescas, instituições muito jovens, uma classe política com heranças muito tradicionais do ponto de vista da velha escola política, e uma geração chegando aí que vai dizer que veio. Nós já estamos assistindo esse broto, essa plantinha de manifestações de jovens, de pessoas que estão colocando outras ideias, se manifestando, se comunicando de outra maneira. Então, eu acho que, independente da
fraqueza e das deficiências do sistema político, partidário e eleitoral, esse é um país que tem coisas que poucos países têm. Do ponto de vista do que foi a Justiça Federal, e eu me refiro exatamente ao caso que está na mão do juiz Sérgio Moro, se eu perguntasse para a média dos brasileiros, antes desse fato do juiz Sérgio Moro, que a justiça ia punir gente poderosa, verdadeiramente punir, ou antes do mensalão, por exemplo, em que políticos poderosos foram para a cadeia, provavelmente as pessoas iam dizer a justiça é carcomida, a justiça não funciona, é uma instituição falida, que só atende quem tem bons advogados. Nem bons advogados evitaram a prisão de corruptos e corruptores pela primeira vez com uma intensidade tal qual. É aí que está, por exemplo, a lógica de que o país, apesar de tudo, funciona e tem gente fazendo funcionar? Eu acho que e há muitos outros aspectos que a gente vê. Eu acho, sim, quando eu olho o Brasil hoje, eu vejo uma linha transversal, para fazer uma coisa muito simplista, tá? Que seria assim, mais ou menos, ela começa ali onde está o centro do Pará, e ela desce de forma transversal, cruzando o meio de Goiás, até o Vale do Jequitinhonha para o sul, e até o Oceano Atlântico. Essa linha divide em dois países. É mais ou menos, quando você olha o mapa eleitoral, que você vê azul e vermelho. Uhum. E essa divisão é uma divisão que está acontecendo dentro da sociedade. De volta um pouco àquela ideia que você levantou no início sobre a bipolaridade. Sim. Tem um Brasil, que é esse Brasil novo, eu diria, que é o azul, que se reflete nesse exemplo que você deu, que está ansioso e entusiasmado com essas ações, porque não é só do juiz Sérgio Moro, Sim. vem um pouco do ministro Barbosa, com todos os problemas que tem, e com outras ações da Polícia Federal, quer dizer, instituições que conseguiram ter um grau de autonomia e trazer um pouco de confronto na hegemonia, num projeto hegemônico de poder e de abafamento das vontades diferentes e das diferenças no país. Quer dizer, esse Brasil azul também é o Brasil de quem está empreendendo ainda, apesar de todas as dificuldades de empreender, de quem está investindo, de quem está na agricultura do Centro-Oeste, na nova geração de gente que está produzindo no Centro-Oeste, na agricultura brasileira, com GPS, com computador, com Sim. novas tecnologias. Quer dizer, tem um Brasil aí que de vanguarda, eu acho que vai se impor sobre o outro. Qual é o outro? É o Brasil, vamos dizer assim, de forma também muito simbólica, o Brasil do José Sarney. O Brasil do Maranhão do José Sarney. É aquele Brasil antigo, um Brasil marcado por uma política de coronelismo, e não é só o coronelismo nordestino, é a visão antiga de controle dos grupos sociais por barões, né? Isso está se confrontando na nossa capital, na nossa sociedade. Barões do mundo tradicional e os novos barões do sindicalismo também, que é a mesma coisa. Se aplica. O sindicalismo tradicional que nos levou à eleição de uma figura carismática, que foi o presidente Lula, que teve lá uma importância, e tem ainda para a história brasileira, não há dúvida, também se esgotam. Você vê a dificuldade que está sendo agora para os sindicatos, para a Central Única dos Trabalhadores, para colocarem gente na rua. Quer dizer, é mais uma demonstração do esgotamento dessas instituições trabalhistas que foram resistentes aos militares, depois foram os arautos da moralidade e da ética na política, e depois foram os que construíram essa quase república sindicalista que o Roberto Campos tanto cantava, né? No fundo, todos tiveram a sua importância, mas todos também estão num processo de esgotamento. Então, esse Brasil azul é um Brasil de transformações muito presentes. É o Brasil dessa moçada que está na internet, fazendo esse debate, ainda que virulento, muitas vezes, do ódio, etc., é um outro planeta, é uma outra realidade. A geração que tem hoje 20 anos está conectada em todo o tempo e está falando de política, Piotr. Isso que é importante. Mas esse é um Brasil empreendedor, seja empreendedor de discussão política, empreendedor de novos negócios na agricultura, de novos negócios na informática. É um país que não espera Brasília resolver para ele. Isso. Que é disso que o senhor falou há pouco, inclusive. De diminuir esse tamanho do Estado na vida do cidadão. Mas eu volto a esse ponto de novo. Do ponto de vista de uma empresa hoje, as regras ela tem que seguir.
Me lembro de uma reportagem da revista Época Negócio, dizia assim, à meia-noite o leão vai te pegar. Isso. Que era com referência à capacidade da Receita. Deu a data, se tiver alguma coisa errada, por menos que você tenha tido intenção, não importa. A Receita vai lá e aplica a regra e o máximo que ela negocia é o prazo que você vai pagar a multa e não passa disso. Diferentemente do governo. O governo também é ausente e você não consegue fazer nada contra ele. Bom, mas como é que eu mexo, primeiramente, nessa estrutura, minimamente, para começar a dar mais chance para o empreendedorismo, que, apesar de tudo, sobrevive e insiste? Só tem um jeito de fazer isso, que é na capital federal, no Congresso Nacional. Esse que é o ponto, eu acho. Esse Brasil que avança sozinho, ele está tentando se desprender do jogo político. E é esse que é o problema. Ele deveria se voltar para Brasília, entrar no jogo de Brasília e se impor sobre o Brasil velho. Você vê, ainda que haja muitas facções, as conexões que existem das representações agrícolas, hoje com a ministra Cátia Abreu, né? Quer dizer, que é um Brasil diferente, com todas as críticas que a gente pode fazer a ela e ao governo, é um outro Brasil da ministra Cátia Abreu e da agricultura mais moderna em Brasília. A resposta à sua pergunta é a seguinte, e aliás o exemplo da Receita Federal e do Leão é perfeito. A imagem do Leão é o Brasil velho. Como é que você pode viver num país democrático, onde os contribuintes fazem um esforço de dar parte da sua renda para a construção de um país com políticas públicas decentes, que favoreçam as pessoas que têm menos condição, quando tem um leão para te morder, quer dizer, uma ameaça, uma coisa autoritária, uma imagem autoritária de força, deveria ser um outro tipo de imagem. Ainda mais quando você identifica 24 bilhões de rombo numa dos departamentos da Receita Federal hoje por negociata e corrupção com empresas que tinham multas e acabaram negociando as suas multas de forma ilegal. Quer dizer, essa entidade que vai atrás do cidadão que errou R$1.000 na sua prestação de contas é a mesma entidade que deu um rombo de 24 bi no erário por corrupção. Quer dizer, deixe de ser leão e passe a ser uma figura que se apresenta bem, com respeito à população, que é quem paga o seu salário e que é quem faz você existir, né? Eu acho que essa imagem de Estado leão e como desfazer e como trazer esse Brasil azul, esse Brasil do centro-oeste, esse Brasil do empreendedor, esse Brasil da juventude, se impor sobre o Brasil velho, tem que ser feito no Congresso Nacional através de representação e debate político. A gente não está acostumado a fazer isso. A gente está reconstruindo e agora talvez definitivamente para a consolidação da história brasileira, esse momento que você já vê no Congresso Nacional. Se você vai lá em Brasília e fica lá uma semana assistindo, ou 2, 3, um mês assistindo os debates, você identifica esses dois Brasis. E eu diria que hoje a gente está 50-50, está empatado. O clash hoje é o conflito, esse embate de dois Brasis está se dando hoje no Congresso Nacional. Quem vai ganhar? Essa resposta eu não tenho hoje. Eu tendo a achar que se vai se impor o novo Brasil. Mas pode ser que não. Depende muito do que as pessoas vão fazer e como é que elas vão se envolver daqui para frente. Afastar-se da política não é alternativa, é isso? Exatamente. A política talvez seja a resposta para a solução. Qual vai ser a opinião se eu lhe perguntar isso? Qual você imagina que será a sua opinião se eu lhe perguntar isso daqui a 3 anos e meio, um pouco mais, quando terminar o segundo mandato da presidente Dilma, independentemente se vai continuar ou não, se sofrerá impeachment, bom, enfim, a lógica do Brasil. Se eu lhe perguntar isso daqui a 3 anos, qual é o Brasil que está acontecendo hoje? Esse hoje é daqui a 3 anos. Mas eu acho que em 2018 nós vamos ter o esgotamento, quer dizer, o fim desse ciclo que a gente comentou no início dessa conversa, é o fim para a possibilidade de entrar num novo. Nós estamos falando aqui das eleições gerais de 2018, né? Eu vejo bem assim. Sim. Até 2018 nós vamos passar por uma instabilidade permanente. Não é nada que os brasileiros já não tenham enfrentado, certo? A gente já passou, quem tem mais de 40 anos, já passou por situações desse tipo, que é mais desemprego, dificuldade de investimento, um pouco de inflação, talvez até um pouco mais do que a gente tem hoje, infelizmente, juros altos, etc. Muita gente insatisfeita e esse vai ser a origem dessa insatisfação e a possibilidade de exercer a sua vontade dentro das regras democráticas em 2018 é que vai dar um impulso para um novo momento que vai começar a se reconstituir, se reconstruir. Acho que dessa vez, quem sabe, não venha a ser um voo de galinha, vai ser um voo de águia, né? Com
novas lideranças, talvez a transição para a vinda de realmente lideranças com uma visão de Brasil mais eficiente, mais justo, mais com meritocracia no serviço público, com justiça e isonomia para todo mundo, quer dizer, justiça para todos, um Estado que regula, que não administra. Né? Mas eu posso compreender que o que vai acontecer em 2018, nesse fim do ciclo que você previu, e o ressurgimento de um outro, ou o recomeço de um outro país, o que acontece em 2018 tem que ser feito agora, não é? Tem que ser feito agora, já está sendo feito. Já começou. Já começou. Então, Christian Lobauer, obrigado pela entrevista. Prazer.